A Câmara aprovou a medida provisória 934 de 2020, que acaba com a obrigatoriedade de se cumprir, das escolas cumprirem aí os dias letivos. A gente vai conversar com a relatora da MP, a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, para falar um pouquinho dessa aprovação dessa medida, a importância, deputada, do Congresso aprovar essa medida provisória. Seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, uma alegria estar mais uma vez nesse programa tão especial da TV Câmara, em que a gente pode trazer um pouco da pauta da Câmara dos Deputados, falando da relevância e da importância de medidas que nós estamos aprovando. E, Jaciane, você tocou na medida provisória 934, e essa MP ela é muito importante para a educação brasileira, porque ela faz um ajuste ao calendário escolar. E como você muito bem salientou, nós, no PLV, nós flexibilizamos a necessidade dos dias letivos, na medida em que a LDB nos impõe a obrigatoriedade dos 200 dias letivos. E mesmo se as aulas voltassem hoje, as nossas redes não conseguiriam cumprir os 200 dias letivos. E daí a necessidade de abrirmos espaço para a não obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos. E mais uma questão que é muito importante a gente salientar, no caso da carga horária, das 800 horas que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nos impõe, para a educação infantil ela também será flexibilizada. Então, na educação infantil, as nossas redes não poderão, então, cumprir as 800 horas, nós estamos flexibilizando, mas para as outras etapas de ensino, a carga horária continua de 800 horas mantida, e aí as nossas redes poderão computar as atividades pedagógicas não presenciais que estão sendo transmitidas nesse momento de ensino remoto com o cômputo da carga horária. Deputada, essa medida foi fundamental aí para que não se perdesse aí o ano letivo, né? Exatamente. A gente acompanha um esforço gigantesco por parte dos nossos secretários estaduais, municipais, profissionais da educação, de, a despeito de todas as dificuldades, transmitirem conhecimento aos nossos alunos e primarem pelo aprendizado. Claro que a gente sabe das dificuldades que as nossas redes têm enfrentado, que os nossos alunos enfrentam de acesso à internet, que os nossos professores também enfrentam, Jaciene, porque os profissionais da educação, em sua formação inicial, muitos deles não foram preparados para transmitir conhecimento através da tecnologia da informação e da comunicação. Mas a gente sente um esforço gigante por parte dos nossos professores, eles até estão desgastados emocionalmente, têm relatado que estão trabalhando ainda mais nesse momento para que consigam, então, garantir o aprendizado das nossas crianças, dos nossos jovens e, consequentemente, do futuro do nosso país. Deputada, só para a gente deixar claro, apesar da aprovação aí da medida provisória, essa MP, a gente relembrando mais uma vez, é a medida provisória 934, que acaba, então, com a obrigatoriedade de se cumprir aí os dias letivos, especialmente aqui em 2020, né, deputada? Em razão da pandemia. É bom a gente em razão da pandemia, isso mesmo. É importante a gente salientar que a medida provisória, ela vem com o escopo de atender esse período de calamidade pública, que vai até o dia 31 de dezembro, que foi o decreto que nós aprovamos. Então, é para esse período emergencial. Deputada, e o que fazer para que os alunos não fiquem prejudicados, né? Apesar, então, de ter uma carga horária relativamente aí menor do que normalmente. Olha, Jacine, a gente vai enfrentar um retorno às aulas, que vai ser um desafio gigantesco para todos nós. Muitas redes já têm anunciado datas de volta às aulas e a gente vai ter que ter um planejamento e uma estratégia muito clara nesse retorno às aulas. Porque primeiro a gente vai ter que avaliar efetivamente o que os nossos alunos aprenderam nesse período. Então, nós teremos que fazer uma série de avaliações para quantificar o que foi de fato aprendido. Aliado a isso, nós vamos ter que fazer um processo de acolhimento dos nossos alunos e também dos nossos professores, como a gente estava falando, Jussiene, que os professores estão desgastados emocionalmente, os alunos também, nós temos muitos alunos que estão em situação de vulnerabilidade, que sofrem, inclusive, violência doméstica, violência sexual, infantil. Então, a gente precisa propiciar um ambiente de acolhimento nas escolas para todos esses estudantes e para todos esses professores. Além disso, nós vamos ter que respeitar uma série de protocolos sanitários nesse retorno às aulas.
Então, inclusive, a gente elenca no PLB a necessidade da União prestar assistência técnica e financeira para as nossas redes, que a gente vai precisar de mais recursos para que as escolas se equipem para esse retorno às aulas. E, além disso, nós haveremos também, Jaciene, de acolher esses alunos através de uma política intersetorial. Então, conectar saúde, assistência e educação e, é claro, resgatar os alunos que muitas vezes vão abandonar a escola, porque a gente cada vez mais vai ter que falar de abandono e de evasão escolar com esse período de suspensão de aulas. Certo, a gente está conversando com a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Ela é relatora da medida provisória 934 de 2020, a MP que foi aprovada pela Câmara, que acaba aí com a obrigatoriedade, então, das escolas cumprirem os dias letivos, especialmente, então, nesse período de pandemia do novo coronavírus, dentro aí desse prazo do decreto de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro. Deputada, para a gente encerrar aqui, então, o nosso bate-papo, eu só queria que a senhora elencasse aqui para a gente quais foram as principais mudanças, ou a principal mudança que a senhora diria para a gente que foi feita nesse texto em relação ao que chegou aqui do governo? Certo, eu acho que a gente poderia elencar em 3 mudanças. A primeira delas, a flexibilização da carga horária para a educação infantil. E aí nós tivemos um cuidado muito grande de tratar com singularidade cada etapa de ensino. Então, trazendo essa flexibilização da carga horária para a educação infantil. O segundo ponto que eu acho muito importante a gente salientar é a possibilidade do 4º ano do ensino médio. Muitos secretários estaduais nos disseram assim nas reuniões técnicas que a gente fez da MP. Deputada Luísa, tem muitos estudantes que não se sentem preparados nesse momento para ingressar no ensino superior, que não se sentem preparados para fazer o Enem. E através desse PLV, a gente está abrindo a possibilidade do 4º ano do ensino médio, para que esses alunos possam fazer literalmente uma revisão do 3º ano, fazer esse 3º ano novamente de uma maneira complementar. E a terceira alteração muito significativa que eu gostaria de trazer é também uma possibilidade que surgiu através de demanda dos nossos secretários municipais, porque tem recurso do PNAE parado, recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar parado. Então, a gente permitiu a distribuição dos recursos do PNAE em pecúnia ou em cartão, diretamente às famílias, né? Uma conquista muito grande, porque tem recurso do PNAE parado, é claro, estamos sempre preservando a agricultura familiar, porque nós não mexemos no montante de 30% da compra para a agricultura familiar, até nós aumentamos para os municípios de até 50 mil habitantes para o percentual de 40%. E aí o montante restante poderá ser distribuído diretamente às famílias. Então, se eu pudesse elencar, recursos do PNAE, 4º ano do ensino médio e educação infantil e flexibilização da carga horária. Só para a gente deixar claro, deputada, esse 4º ano do nível médio seria opcional? Opcional, sem dúvida, opcional. Aqueles alunos que quiserem, que tiverem vontade de fazer essa revisão, poderão optar. Tá certo. Deputada, a gente agradece muito aqui a sua participação no Palavra Aberta, as suas informações, clareando aí, né, um pouquinho mais sobre essa medida provisória que acaba, então, com a obrigatoriedade dos dias letivos em 2020. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço a gentileza do Palavra Aberta, estamos sempre à disposição para atendê-los, porque atendê-los é atender o cidadão brasileiro, é atender, sem dúvida alguma, os anseios de todos nós. Muito obrigada. Nós conversamos com a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Ela é relatora da medida provisória 934 de 2020, que acaba aí com a obrigatoriedade de as escolas cumprirem os dias letivos nesse período de calamidade pública em razão da Covid-19. A gente fica por aqui e até a próxima.